Hoje vamos meditar em 2 Coríntios, capítulo 4, dos versos 16 até o início do capítulo 5. Os 3 primeiros versos do capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do 16. Convido os irmãos a ficarem em pé, quem puder, fazemos a leitura da palavra de Deus. A partir do verso 16, diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabendo que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo suprimento que tu nos tens alcançado em todas as nossas necessidades e dificuldades. Nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos estar aqui neste momento e estamos com o nosso coração desejoso de ouvir a tua voz. Nos ensina, através do teu Santo Espírito, tudo aquilo que precisamos entender nesta manhã, aquilo que tu queres nos abençoar com entendimento, e esteja conosco e nos oriente para que tudo que for estudado, meditado nesta manhã fique realmente gravado em nossas mentes, em nosso coração, para que a nossa vida possa cada dia mais ser de acordo com aquilo que tu queres e esperas de nós. Nós te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. 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 Vamos meditar hoje sobre foco. O foco certo para o cristão. Nós sabemos que foco é algo importante, não só na vida espiritual, na nossa vida secular também. Tudo que precisamos fazer, nós precisamos ter uma meta, um objetivo, um ponto onde queremos chegar, onde queremos alcançar. E na vida espiritual, esse foco é muito importante. O foco certo na vida espiritual ajuda inclusive na vida terrena, nas coisas que precisamos realizar no nosso dia a dia, no nosso viver, porque nós estamos inseridos num mundo cheio de atividades e compromissos, onde precisamos ter uma vida com excelência, que é o viver que Deus espera do cristão. Ele nos proporciona as condições de termos esse viver de excelência. E o apóstolo Paulo, ele é um exemplo muito grande para nós, todos os cristãos, de transformação, de uma vida que mudou totalmente o foco. Porque o foco do apóstolo de Saulo, antes dele se tornar o apóstolo Paulo, era servir a Deus. Só que ele servia com o foco errado. O objetivo dele era religiosidade,
e não exatamente agradar a Deus. E muitas vezes nós vivemos também uma vida de religiosidade e com o foco fora, não no lugar certo. E quem melhor do que Paulo para nos orientar com relação ao foco? Onde Paulo colocou o foco após essa transformação que ele teve de vida, e como esse foco no lugar certo, nas coisas certas, na direção certa, evita que desanimemos na nossa vida espiritual, desanimemos na vida secular, em qualquer coisa. Porque hoje o que mais se vê por aí é a depressão, que não deixa de ser um desânimo. As pessoas desanimam, ficam sem atitude, sem ação, porque não acham motivação, nem razão, nem objetivos na vida. Então, aqui nesse texto nós vemos Paulo orientando por quê. Ele coloca 4 contrastes que a gente pode usar e aplicar em nossas próprias vidas. Ele mesmo, aqui no texto anterior, ele fala: eu falo dessas coisas porque eu ouvi falar antigamente e eu vivo isso hoje, e isso é para mim e é para vocês. É para mim e é para nós todos hoje, que vivemos hoje. É para Paulo, mas também serve para nós. E esses 4 contrastes, eles vão mostrar, eles nos ajudam a que percebamos o quanto muitas vezes o nosso foco está desvirtuado, está fora do lugar certo. E Paulo consertou isso em sua vida, e foi isso que fez com que ele não desanimasse, porque ele passou por muitas provações. Ele era perseguidor da igreja, e após a sua conversão, ele foi perseguido. Então ele foi preso, perseguido, ele foi chicoteado, e nada disso fez com que ele desanimasse. E ele explica aqui nesses contrastes que nós vamos analisar, o foco no lugar certo faz com que você não desanime. Então, o primeiro contraste que nós vamos analisar um pouco, olhar assim mais especificamente, se encontra no verso 16. Eu vou sempre ler de novo o verso para que a gente que volte na memória da gente o que ele falou sobre cada contraste. Aqui ele fala sobre o homem exterior versus o homem interior. Verso 16 diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele fala aqui que o nosso homem exterior se corrompe. Pode até ser corrupção, mas não é nesse sentido, porque nem todo homem exterior se envolve com corrupção. Mas todo homem exterior se corrompe no sentido de envelhece, adoece, enfraquece, com o tempo vai tendo sequelas de dificuldades da vida. Então todo homem exterior, o nosso corpo, ele sofre a ação do tempo. E ele nasce, e desde que ele nasce, ele começa a partir para a morte. Quer dizer, vai acabar, vai terminar, vai para o fim. Já ele coloca aqui que o nosso homem interior é exatamente o contrário. Ele se renova dia após dia, ele cresce, ele aumenta, ele fica mais forte. Por quê? Porque nós, o homem interior, o Espírito Santo, não tem morte. O momento em que ele nasce, ele vai apenas para a vida e vai em rumo à plenitude de vida, que é a presença de Deus. Então é um crescer constante. A vida do cristão deveria ser um crescer constante. Nós, apesar do nosso corpo se corromper, nós temos que ter cuidado com o nosso corpo físico. Nós precisamos
ter uma boa alimentação, né? Nós precisamos de atividade física, não apenas o levantar copo e garfo, né? Que às vezes muitos consideram como atividade física. Copo e garfo está suficiente, já fiz minha atividade física de hoje. Mas nós precisamos zelar, mesmo sabendo que o nosso corpo vai enfraquecendo e vai acabar pó. Mas o nosso espírito precisa ter esse cuidado também. Nós precisamos alimentar o nosso espírito para que ele realmente cresça diariamente. Como está aqui, ó, se renove de dia após dia. Mas nós cuidamos muito mais. O nosso foco, muitas vezes, está muito mais no nosso corpo exterior, no nosso homem exterior, porque nós o alimentamos diariamente, nós cuidamos, zelamos, né, para que a saúde se mantenha. E no nosso corpo, o homem interior, no nosso espírito, nós temos esse cuidado? Nós temos alimentado o nosso espírito diariamente? Ou nós achamos que o homem exterior precisa de alimento pelo menos 3 vezes por dia e o homem interior precisa de alimento 1 vez por semana, no domingo talvez tá bom, ou alguns 1 vez por mês? Aí a gente percebe onde está o foco. Se eu sou preocupada com o meu homem exterior, que eu devo ser, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos zelar, apesar de que ele vai deteriorar, mas nós precisamos zelar por ele. Mas o nosso foco tem que ser o Espírito. Alimentamos o Espírito da forma como alimentamos o exterior? Cuidamos do Espírito da forma como cuidamos do exterior? Onde está o meu foco? Posso perceber, analisando a minha própria vida, se ele está no exterior apenas, ou se num equilíbrio exterior com interior, ou até mais no interior do que no exterior. Paulo disse que devemos cuidar do nosso interior. O exterior não pode ser mais importante do que o interior. Quanto tempo, uma reflexãozinha, se aplica mais às mulheres do que a homens, mas a gente consegue perceber quanto tempo nós levamos nos preparando para virmos a este lugar, ao culto, com o nosso homem exterior, na frente de um espelho. Quanto tempo? Algumas 5 minutos? Algumas menos que isso? Algumas mais do que isso? E quanto tempo você gastou hoje pela manhã com o seu homem interior, orando, se preparando para vir prestar esse culto a Deus? Muitas vezes a gente nem tem essa prática. Agora, se arrumar um pouquinho, se ajeitar, tem. Não sai sem fazer isso. Agora vem para a igreja, sábado à noite, já é a hora da gente começar a preparar o homem interior para esse dia. Temos esse hábito? Não, muitas vezes não. Mas se nós queremos não desanimar, nós precisamos nos preocupar no mesmo padrão, pelo menos, com o nosso homem interior. No mesmo padrão do homem exterior que a gente faz, independente, é rotina já. O que nós precisamos é colocar o foco no interior e nos esforçar para cuidar um pouquinho mais desse lado. O segundo contraste que nós temos aqui, encontramos no verso 17, que fala sobre a leve tribulação e o peso de glória. Verso 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aqui ele está fazendo uma comparação entre
a tribulação e a glória. A tribulação, ele diz que é leve. Será? Nós achamos que uma tribulação, um problema, uma dificuldade é leve? Será que para Paulo era leve? As chicotadas, as prisões, as perseguições, era leve? Essa é uma coisa que só podemos enxergar realmente pela fé. A nossa tribulação, por mais que a gente possa achar que ela está enorme, que ela é pesada, que não vou suportar, se nós olharmos para o resultado que ela pode produzir em nós, que é o peso de glória, que é a vida eterna, que é o crescimento que ela produz, nós vamos ver que ela realmente é leve. Mas só vemos que a tribulação é leve quando a comparamos com a glória que é eterna. A tribulação é passageira, é momentânea, e a glória é eterna. Então, só pelo fato de tempo, nós já podemos ver o quanto que a glória é maior, pesada, densa, ela é irreal. Aqui diz no final, aqui ó, acima de toda a comparação, a gente não consegue dizer o que é. E outra coisa, a nossa leve e momentânea tribulação, se comparada com o sacrifício de Cristo, também se torna leve. Mas nós precisamos comparar. Nós temos que olhar para fora e não olhar para dentro. Muitas vezes, quando estamos com problemas, só olhamos para nós, para o problema. E nós precisamos olhar para fora, para Deus, e não para o problema, para o tamanho do problema. Olhar para o tamanho de nosso Deus. E aí, toda tribulação se torna leve. Não vamos entrar em estado depressivo, em desânimo, por causa de alguma tribulação. Porque toda tribulação, ela tem um tempo certo. Ela começa e ela termina. E a glória não. Nós podemos começar a perceber a glória de Deus já aqui, agora. Vivendo perto de Deus, procurando alimentar o nosso homem interior, nós vamos começar a viver, a sentir, a ver a glória de Deus, e ela é eterna, não tem fim. O terceiro contraste nós temos no verso 18, que fala sobre coisas visíveis e coisas invisíveis. Verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, o que seriam coisas que se veem, as visíveis e as invisíveis? Coisas visíveis são tudo aquilo que o mundo oferece, tudo aquilo que os nossos 5 sentidos podem ver ou perceber. E as coisas que não se veem são as coisas espirituais. É Deus, que não se vê, é Cristo, é vida eterna, é Espírito Santo, é tudo aquilo, tudo que envolve o reino de Deus. Essas são as coisas invisíveis, as que não se veem. A fé, tudo isso aí envolvido com as coisas invisíveis. Nós precisamos apenas crer, a fé, precisamos acreditar. E o que ele destaca aqui? Que as visíveis são temporais e as invisíveis são eternas. E quantos de nós vivemos a vida envolvidos somente naquelas coisas visíveis? A nossa vida, o nosso foco é o nosso trabalho, o nosso estudo, o nosso emprego,
Já tinha falado do trabalho, né? Lá no mês. Mas nós usamos o nosso tempo todo para juntar bens, para ter uma casa. São tudo coisas visíveis. E nós trabalhamos e nos empenhamos por isso. Mas quanto tempo nós temos gasto, quanto empenho de nossos dias, nossas horas, nós temos gasto nas invisíveis, no reino de Deus. Normalmente nós buscamos a Deus se der, se sobrar tempo no final do dia. Ou buscamos a Deus para não acontecer de chegar no final do dia e não dar. A gente busca a Deus correndo de manhã bem cedo. Mas correndo, porque já levanta meio queimado, então não tem tempo. Coisas invisíveis. Pouco valor nós temos dado para as coisas invisíveis. E sabe que a inversão nesse quesito aí das coisas visíveis e invisíveis, o foco nas coisas visíveis tem levado muitas pessoas a estado depressivo. Porque quando falta o dinheiro, que é visível, falta o emprego, que é visível, falta o pai e a mãe, que é visível também, as pessoas entram nessas coisas visíveis e invisíveis. Aí perde a mãe, perde o pai, aí perde o chão. Por quê? Porque o foco está naquilo que vem e não naquilo que não vem. E isso faz com que desanime, desmotive, fiquem acomodados, sem reação. Muitas vezes entram num estado desses porque a saúde foi abalada. Saúde também faz parte das coisas do mundo, coisas visíveis. Então, nós precisamos colocar o foco mais naquilo que é invisível, nas coisas de Deus, no reino de Deus. E Deus, que tem cuidado de nós, vai cuidar daquelas coisas visíveis, daquelas tribulações, do nosso homem interior. Deus vai cuidar do nosso homem exterior também, desde que a gente coloque o foco no lugar certo, nas coisas certas. Paulo fez isso e ele está orientando que ele fez e por isso ele não desanimava. E o último se encontra já no capítulo 5, no primeiro verso. A última dos contrastes está aqui, verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos de homens, poderia acrescentar aqui, eterna nos céus. Aqui nós vemos Paulo falando, ele era construtor de tendas, né? Era a profissão dele, ele entendia muito bem sobre essa questão de construir tendas. Aqui fala de nossa, como é que diz? Casa terrestre deste tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda, né? Então, se refere a uma tenda comparado com um edifício que não é construído por mãos de homens. A tenda é provisória. Todos sabemos que a tenda é uma construção que não dura muito tempo. É feita de lona, de plástico, de material que existe por um tempo. Já um edifício é construído para durar. Tem uma estrutura toda de concreto, de ferro, de coisas para durar muitos anos, ou para sempre de preferência. Mas nós, muitas vezes, nos apegamos a uma tenda. Nós achamos que a tenda é tudo na nossa vida. Aí eu penso assim, não, acho que não. Mas vamos pensar usando
terreno aqui. Eu moro num barraquinho coberto de lona ou de palha, uma casinha simples, que todo ano eu preciso ir lá consertar, porque chove para dentro, e eu amo essa casinha. Aí alguém me diz que está à minha disposição não precisa ser uma mansão, né? Não vou dizer que é uma mansão. Uma casa grande, bem construída, bem estruturada, com todo o conforto, até uma piscininha. Eu não gosto de piscina, mas talvez alguns vão se sentir atraídos por uma casa com piscina. Uma piscina, um espaço gostoso, uma churrasqueira, né? E aí diz assim, olha, você pode ir lá para aquela casa. Aí você, não quero ficar aqui nessa casinha aqui de palha. Nessa aqui eu não quero ir para aquela casa. Faz sentido isso? Alguém ia dizer, não quero ficar aqui nessa casinha. Naturalmente não. Talvez não queira uma casa assim tão glamourosa, cheia de coisa, mas uma casa melhor do que aquela que eu tenho, eu quero. Sempre vou aceitar. Mas na vida espiritual a gente faz exatamente isso. A gente está ali na nossa tendinha, né? Nosso tabernáculo, nossa tendinha, que é terrena, porque o nosso corpo aqui é terreno, é uma tenda, não é um edifício. E a gente faz o quê? Decora a tendinha, pinta a tendinha, troca os móveis da tendinha, mas quer ficar na tendinha. Não quer nem pensar de mudar para um edifício não feito por mãos humanas. Não é verdade? Isso aí está mostrando o quê? Aquele medo que a gente tem da morte. As pessoas que são presas à sua tendinha não conseguem conceber a ideia de ir morar lá no edifício. Querem ficar morando aqui na tendinha. Não, eu dou um jeitinho, eu dou uma consertada aqui, eu dou uma arrumada no telhado, eu dou uma pintura, eu troco os móveis, mas eu quero ficar aqui nessa tendinha. Aqui o texto diz assim, que no verso seguinte, que geme com vontade de ser transferido para a tenda, para o edifício não feito por mãos humanas. Gemer não é de dor, não é por dor que eu estou gemendo, é de vontade, de anseio, de desejo de ir morar no céu com Deus. Mas nós nos apegamos à nossa tendinha e somos agarrados a ela e até investimos em consertar essa tendinha porque não admitimos a ideia de ir morar no céu. E aí, quando acontece de alguém partir para ir para o céu, a gente fica aqui numa tristeza, num desânimo e não consegue perceber que aqui era apenas uma tendinha. Lá é que é a mansão. Lá é que é o lugar bom. Não que a gente vá... Paulo, inclusive, explica isso aqui. Não é uma orientação para a gente tirar a própria vida para ir logo lá para aquela mansão. Mas é para não ter aquele apego, essas coisas terrenas aqui. Aqui ele diz assim, como é que é? Sabendo que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos parte de Deus um edifício. Nós precisamos saber disso e não atentando, não ficar preso a isso, mas saber que Deus tem para nós um lugar reservado. Agora, será que esse lugar reservado é uma promessa universal? Isso é uma promessa para todo mundo que Deus tem, olha aqui, ó. Temos da parte de Deus um edifício. É para todo mundo isso? É uma promessa? Essa questão de foco não é como hoje se prega no mundo a questão de ter pensamento positivo. Eu vou pensar bem, eu vou pensar bom, eu vou pensar certo, que daí as coisas dão tudo certo. Não é pensamento positivo. E também não é falar, expressar a palavra certa. Hoje também tem muito disso, né? As
pessoas ficam dizendo as coisas que elas querem que aconteçam, porque acham que falando as coisas vão acontecer. Não é poder da palavra nem pensamento positivo. É poder de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas. É dando liberdade para Ele agir e fazer com que a nossa vida seja transformada, o nosso foco seja colocado no lugar certo, como aconteceu com o apóstolo Paulo. É Deus, através do Espírito Santo. O que nós precisamos fazer não é fazer pensamento positivo ou fazer alguma coisa, é render, é se render ao Espírito Santo, é buscar Deus, somente isso. E Deus vai nos ajudar a focarmos naquilo que realmente é importante. Somente o cristão, porque no verso 3 podemos ver isso, o último que foi lido no texto. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Vestidos é revestidos pela santificação, pela regeneração que Cristo faz, pela transformação, pela roupa que Cristo nos veste com o seu sangue, quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Então, essas promessas de um edifício, de vida eterna, de crescimento espiritual, ela é feita para o cristão, para aquele que verdadeiramente busca Deus, que verdadeiramente se entrega ao Espírito Santo, permite que o Espírito Santo oriente sua vida e o direcione a os focos certos. E eu quero terminar essa mensagem de hoje lendo mais adiante um verso, no capítulo 5 ainda, o verso 17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo se torna novo, desde que nós estejamos em Cristo. Tudo, foco novo, objetivo novo, ponto de chegada novo, tudo novo. E isso faz com que não desanimemos no nosso viver, principalmente no nosso viver cristão. Que Deus possa nos abençoar, que possamos ser orientados pelo Espírito a focar nas coisas eternas e não nas terrenas e temporais. Focar mais no eterno e menos no terreno. Sabemos que nunca vamos deixar de focar no terreno, porque nós estamos aqui, mas focar sempre mais, dar mais valor para o espiritual. Deus nos abençoe e nos transforme conforme a sua vontade. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra que lemos. Teu Santo Espírito possa estar nos tocando e nos mostrando aquilo que cada um de nós precisa entender e precisa reconhecer, para que nossa vida possa ser realmente focada no espiritual, que possamos abandonar ou dar menos importância para as coisas que são terríveis, que possamos viver de forma digna, sermos pessoas que glorifiquem o teu nome e que seja um exemplo para todos que precisam ver Cristo em nós. Nós te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra é clara, porque ela nos ensina diariamente. Abençoe essa igreja, abençoe cada um que aqui está, abençoe nossos irmãos que estão lá na Bíblia, no momento de profissão de fé, que eles sejam ricamente abençoados por ti e
possam ser batizados hoje à tarde. Nós te louvamos pela vida de cada um deles. Em nome de Jesus, que agradecemos por estes momentos aqui passados. E abençoe também ainda a nossa escola musical que vai iniciar agora. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, Senhor.